Oi, pessoal, tudo bem? Novamente aqui estamos no podcast Pode Isso, Jacir. Eu estou aqui falando com vocês, Jacir Carvalho, advogado, especialista na área de direito de família. E hoje eu tenho a oportunidade de conversar com a Maria Tereza, psicóloga, e nós vamos tratar hoje a respeito de dependência emocional nos relacionamentos e essa questão da abusividade que acontece. Maria, obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado por você preservar, nos dar um horário na sua agenda que é muito concorrida e poder falar desse tema que para mim é um tema difícil, né? Eu como advogado, que tem muita coisa para discutir, e mulheres que eu atendo, que vivem a situação de abusividade, e quero agradecer novamente por você estar aqui comigo, e quero que você se apresente para o pessoal que está nos assistindo, quem é a Maria Tereza? Eu que agradeço o convite, realmente esse tema é muito interessante, eu estou assim muito motivada para estar aqui com vocês, né, falando sobre isso. Então, meu nome é Maria Tereza Bonde, eu sou psicóloga já há 35 anos, tenho mestrado, tenho várias especializações e atualmente eu estou trabalhando exclusivamente no meu consultório, né, como psicóloga clínica, atendendo casais e adultos. Tenho especialização em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, atualmente considerada uma das linhas mais eficazes, né, para determinados tipos de transtornos, então está sendo muito bem reconhecida pela medicina. Tenho também especialização em dores crônicas, em traumas, enfim, a vida da gente vai caminhando e a gente tem que estar sempre se atualizando, né, doutor? É verdade, é verdade. Você sabe, Maria Tereza, assim, o interesse que eu tive para poder te procurar, e pessoal, só para você ter uma noção, eu falei com alguns outros colegas que são psicólogos de outras áreas, eu falei, olha, eu queria alguém que fosse assim, na área de questão comportamental, de mulheres e tal. Não foi uma ou duas pessoas, foram várias pessoas que me indicaram você, pela qualidade do teu trabalho, pelo conhecimento que você tem na área e pela profissional que você é. Então, por isso que me deixou muito feliz, né? E também foi muito difícil. Gente, vocês não entendem o que é conseguir um horário com essa mulher. Não é fácil. A gente já estava algumas semanas, poxa, tal dia, falou, doutor, eu tenho consultas, tal. Falei, é verdade, ela é difícil, o horário dela é muito concorrido, até pela profissional que ela é, né, e os clientes que ela atende. Então, por isso que eu falo para você, se você pensa em contratá-la, busque nas mídias sociais dela e reserva o horário, porque ela é uma excelente profissional. Obrigada, doutor. Maria Tereza, deixa eu explicar uma coisa. O que acontece? Eu, como advogado que atendo divórcio, guarda, pensão, partilha de bens, então eu tenho, na grande maioria dos meus clientes, são mulheres. E eu tenho, já comentei aqui com o pessoal que me segue, sabe disso, eu não atendo homens que cometem violência, seja física ou psicológica, de forma alguma. Nem contra a mulher, contra a criança, é uma questão pessoal, não importa o valor, é uma questão pessoal para mim. E nos meus atendimentos, nas conversas, nas situações, o que eu notei? Algumas mulheres que, isso é um ponto importante para discutir, independente da condição social e financeira, independente disso, elas estão num relacionamento, sabem que sofrem um tipo de violência, às vezes física e psicológica, só que elas não conseguem deixar esse relacionamento. Isso é uma coisa que, vamos colocar, me incomoda, né, até como pessoa, de saber que aquela mulher vive aquela relação abusiva. E eu escutei de uma mulher uma vez, só para dar um exemplo aqui, uma questão de violência doméstica muito grave, e a preocupação dela não era quanto tempo ele ia ficar fora, até ele foi preso por causa dessa questão. O que ela me disse? Falou, doutor, o meu problema não é ele sair, é que eu tenho certeza que a hora que ele bater na minha porta, eu vou aceitar, porque eu amo ele. Essa foi uma frase que ela disse, eu amo ele. E eu fiquei impressionado com aquilo, porque o direito não ia resolver a vida dela, o direito ia afastar o marido, ia afastar, até ele estava preso, como comentei, mas quando ele saísse, ele ia procurar ela novamente e ela ia aceitar. Porque essa frase dela, eu amo ele, me impactou muito, sabe? E eu falei, não, eu preciso entender melhor essa questão. Porque às vezes até acontece um certo preconceito das pessoas, falam, mas tu sofre tudo isso, por que tu não larga dele? Sim. Né? O que leva alguém a ter essa dependência emocional? Fala pra gente um pouco sobre essa questão. Olha só, que oportunidade maravilhosa que eu estou tendo de falar isso, porque já há muitos anos eu gostaria de falar exatamente sobre esse assunto. É uma questão assim que não só você não compreende, mas a maioria das pessoas que nunca passaram por uma situação, por um relacionamento abusivo, conseguem compreender.
né? Tanto é que tem aquela horrível frase que diz assim, ela gosta de apanhar, né? Ela deve gostar de sofrer. Isso, assim, me deixa assim, bem preocupada, porque realmente é uma realidade que é muito particular, é muito difícil. Então, eu vou tentar comentar para você, deixa eu até citar um livro, que é um livro do padre Fábio de Mello, que fala assim, Quem me roubou de mim, o nome do livro. E esse livro, ele deixa muito clara essa situação, que, assim, o relacionamento, a dependência emocional, ela vai criando um relacionamento como se fosse um aprisionamento. Como se fosse, não, é um aprisionamento. E então, o padre Fábio de Mello, independente de religião, ele é uma pessoa super inteligente, e ele compara o sequestro da subjetividade, ou seja, da identidade de alguém, né? Alguém que rouba a própria pessoa de si mesmo, ele compara como se fosse um sequestro físico. Então, exatamente o mesmo processo que passa um sequestrador com uma vítima sequestrada, passa uma pessoa que está ali. Por quê? É praticamente uma lavagem cerebral, né? A pessoa vai se tornando cada vez mais dependente, se sente culpada, porque geralmente o agressor, ele é uma pessoa extremamente manipulador, ele inverte a situação, ele diz assim, viu o que você fez eu fazer? Se viu o que você falou, porque você falou isso, eu acabei brigando, foi porque você fez isso, eu acabei te brigando. É verdade, isso é muito comum. E a pessoa, às vezes, passam anos e ela ainda continua achando que a culpa era dela, mesmo depois de se separar, né? Tem outro livro, aquela Mentes Perigosas também, da doutora Beatriz, Ana Beatriz, ela fala isso. É incrível que, assim, há 10 anos depois, ainda a pessoa acha que a culpa era dela. Então, assim, mas falando sobre a dependência, antes de falar sobre a manipulação. Então, assim, a pessoa, ela cria na mente dela um ideal de homem, por exemplo. Vamos imaginar aqui homem e mulher, né? A mulher como vítima e o homem como... Porque isso também pode ser ao contrário, né? Tem homens também que sofrem com mulheres abusivas e tal. Mas vamos aqui imaginar que seja sempre o homem com a mulher. Perfeito. Ela cria na cabeça dela um ideal de homem, um salvador, alguém que vai tirar ela de dentro da casa dela e que vai ajudar ela a enfrentar a vida. Esse ideal é que é difícil de tirar da cabeça dela. Não é que ela ame o agressor, ela ama o ideal de homem que ela imagina que aquele homem possa ser um dia. Então, ela sempre tem aquela esperança que aquele homem vai melhorar, que tudo vai mudar, que aquilo foi só porque ele estava nervoso, aquilo aconteceu só porque ele tinha bebido, aquilo aconteceu só porque ela irritou ele, entendeu? Mas que, no fundo, ele é uma pessoa boa, porque ali ele acaba... todo relacionamento existem trocas, né, de perdas e ganhos. Sempre a gente casa por interesse. Não por só interesse financeiro, mas por interesse de alguma coisa. Existe uma troca, como você falou, existe uma questão de troca ali nessa relação. Sempre. E existem ganhos. Ela está ganhando. Se ela não estivesse ganhando, quando ela percebe que ela não está ganhando nada, ela consegue se desvincular. Mas enquanto ela perceber que aquele mesmo agressor é a única pessoa que pode ajudar ela a ser alguém, como pessoa, é difícil de entender, né? Mas assim, por exemplo, tá, e se eu me separar, eu vou ser quem? Eu não vou ser mais a esposa do fulano. Eu vou ser quem? Quem que eu vou ser? Ela não se conhece, ela não se construiu como pessoa. Isso tudo, como psicóloga, agora falo que tudo começa na infância, né? Na primeira infância, acho que todos sabem que até os 7, 8 anos a gente constrói a nossa essência, né, da personalidade. O esqueletinho da nossa personalidade está lá na primeira infância. Se essa criança não conseguiu ser encorajada para a vida, a tomar decisões sozinha, a saber quem ela é, do que ela gosta, ou seja, ou por uma superproteção exagerada. Como assim superproteção não é bom? Não. O pai e a mãe que superprotegem demais o filho, entre linhas ele está dizendo assim que o filho não sabe fazer nada sozinho. Por isso eu faço por ele. Ele é incapaz. Ele é uma pessoa que não sabe fazer nada, então deixa que eu faço para ele, né? Tá, mas vamos dar um exemplo, então, você está falando da primeira infância ou dessa... vamos trazer só dar uma frase no seguinte sentido. Uhum. A criança ali, então você não pode, você não consegue fazer, eu
como mãe, no caso, vou fazer para você. Aí você cria uma dependência daquela pessoa e que essa dependência vai acabar reverberando no relacionamento. Exatamente. Porque uma coisa importante, assim, não, como eu falei no começo, não são só mulheres que querem a relação financeira, mas que elas têm o ideal do casamento e querem ter um casamento porque é uma tradição se casar. Tem mulheres que querem casar. Eu conheço pessoas que escolheu como, quando e de que forma iam casar. E ao longo do tempo, esse casamento deu errado. Né? E ela se frustrou por isso. Porque não, eu queria viver, para mim era importante um casamento. E quando não deu certo, aquilo foi a pior coisa que aconteceu na vida dela. E depois ela nunca mais conseguiu se organizar. Porque para ela ter se divorciado era terrível. Então, você consegue imaginar o quanto que essa crença é forte dentro da pessoa, que você falou certo, assim, ela construiu, o sonho dela era casar, né? Porque ela realmente não tinha estrutura para viver sozinha, ela não se sentia segura. Eu conheço pessoas com 30 anos que não sabem escolher uma roupa para usar, para comprar. Ela tem que estar com alguém para comprar aquela roupa. Eu posso dizer também que ela não se sentia, essa pessoa não se sentia completa sendo solteira. Falou, olha, eu quero alguém para compartilhar minha vida. Ela não, é que são situações diferentes. Por exemplo, assim, quando a pessoa é uma pessoa madura emocionalmente, ela né, assim, uma pessoa que tem uma estabilidade emocional legal, uma pessoa madura, ela deseja o outro também, ela deseja compartilhar a vida ao lado de alguém, não abaixo de alguém, né? Como então, iguais. Isso, como iguais. Ótimo, excelente. Ela se basta, ela sabe que se ela não tiver ninguém, ela vai estar bem. Mas vai ser melhor se tiver com alguém companheiro, alguém que esteja ao lado dela e tal, para compartilhar, né, os momentos e beleza. Isso é um relacionamento saudável. Um relacionamento patológico, doentio, como o que nós estamos falando, é aquela pessoa que não consegue ser feliz sozinha, jamais, ela não se basta, ela não consegue se completar, né? E ela sempre ela é extremamente dependente do outro. Só voltando um pouquinho ao assunto da primeira infância, ou a criança é muito protegida ou ela é muito negligenciada. Então, ela não está preparada para a vida. É aqueles pais que não deixam a criança a terem voz própria, né? A serem protagonistas da própria vida, que hoje, graças a Deus, as escolas, aí a terapia, a psicologia infantil está muito em alta, a gente vê no Insta e tal, para as crianças conhecerem seus sentimentos, né? Mas na minha época, por exemplo, lá, não vou falar a minha idade, né? Mas algumas poucas décadas atrás, né? Era difícil até a gente entender o que uma criança desejava, né? As emoções da criança, os sentimentos eram ignorados, né? E aí aquela criança vai crescendo e pensando assim, tá, mas e quem que eu sou? Eu preciso enfrentar a vida, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, eu preciso enfrentar um mundo de trabalho que a gente sabe que não é fácil, né? O mundo corporativo é um mundo cruel, assim, é bem difícil. E aí ela diz assim, não, então eu vou engravidar. Eu vou engravidar, que a gente sabe que muitas pessoas engravidam para sair de casa, né? Eu vou engravidar porque assim eu vou ter o príncipe encantado, que também é uma crença social, né? Nós temos crenças familiares, crenças pessoais e crenças sociais. Então, assim, juntando todas essas crenças, às vezes é um absurdo, né? Por exemplo, a mulher tem que casar para ser feliz, é uma crença, né? O príncipe encantado, a princesinha, né? Antigamente tinha os 15 anos com o sapatinho da Cinderela lá e tal, esperando o príncipe. Tudo isso, gente, fragiliza a mulher. Deixa ela, como sempre, em segundo plano, sempre ela tem que estar servindo o outro e dependendo do outro. Quem que é ela? Né? Uma certa vez, eu mudo um pouco de assunto, mas complementando. Eu vou te ajudando nessa questão, vamos lá. Eu vou te trazer algumas perguntas, já me colocaram aqui na cabeça, tá. Eu preciso te perguntar. Só um exemplo, uma vez, um certo tempo eu trabalhei no interior, as mulheres não carregam seus documentos, quem carrega é o homem carrega a identidade da mulher. Então, assim, você vê, ela não tem autonomia nem de segurar o seu próprio documento, entendeu? Então, completando a sua questão, como que alguém pode sofrer abuso, passar por toda uma situação e ainda dizer que ama ele?
eu não sei se ficou claro, mas assim, não é ele exatamente, é a ilusão que ela tem sobre É o ideal tudo de vida que ela tem que para ela poder, que ela gostaria. gostaria de ter, e ela traz esse relacionamento e aposta nesta pessoa essa relação. Principalmente depois que tem filhos. Daí ela pensa, não, agora eu tenho filhos, eu sou mãe, tudo conforme o que minha mãe e meu pai sempre quiseram, sempre o que a sociedade pediu, tá tudo certo. Não pode estar errado, entendeu? Mas me diga uma coisa, Maria Tereza, qual que são as características, quais que são os sinais da dependência? Vamos dizer para uma mulher que está ouvindo o nosso podcast agora e talvez se esteja se identificando nessa situação. Quais são os sinais mais característicos que você pode dizer para que a pessoa que está nos ouvindo, como disse, possa, de repente, falar, isso acontece comigo? O que você pode me dizer? Quais são os sinais que ela demonstra? Uhum. Então, a pessoa dependente, ela se mistura um pouco a dependência com o abuso, né? Porque a partir do momento que que a pessoa é extremamente dependente do outro, o outro tende a abusar dela também, desse espaço. Então, deixa eu explicar. A gente tem o que a gente chama de horizonte de sentido. Ou seja, a gente tem uma privacidade, uma certa, como se fosse assim uma camada em volta de nós que não deveria ser ultrapassada. Então, por exemplo, eu tenho os meus valores, eu tenho as coisas que eu acredito, que é certo, que é errado, né? Eu tenho as minhas esperanças, eu tenho meus projetos de vida, meus sonhos, eu tenho a minha bolsa com os meus documentos, eu tenho a minha roupa, esse lenço que eu comprei, que eu escolhi, né? Eu tenho, enfim, eu tenho toda a minha privacidade. A partir do momento que eu deixo que o outro escolha para mim tudo isso, qualquer coisa, né? Que o outro diga o que é certo, o que é errado, que o outro mude os meus projetos de vida. Olha, não, você não vai fazer isso, você vai fazer isso aqui, porque é muito melhor para você, né? Que eu deixe que o outro mexa nos meus pertences, nas minhas coisas particulares, eu estou sendo dependente dele, eu estou abrindo mão da minha privacidade, da minha particularidade, da minha identidade. E aí, doutor, aí danou-se, né? Porque aí quanto mais você abre esse espaço, mais o outro invade. Tá, mas deixa eu fazer pegar um ponto aqui nessa questão. Por exemplo, eu sou casado e tal. E em algumas situações, de repente, eu sou homem abusivo e não estou sabendo. Em que sentido? Por exemplo, a minha esposa, ela tem toda a autonomia, ela trabalha, ela faz o que quiser, ela manda em mim, literalmente. Só que assim, ó, ela coloca uma roupa. O que você acha? Ah, bem, coloca aquela outra calça que fica legal. Uhum. Ah, tá. Mas então, o fato de ela, porque ela perguntar a opinião, ou mesmo que ela não dê a opinião dela, e eu sugestione algum outro tipo de vestimenta ou cor, sei lá, também aí não é um compartimento de casal, porque não que eu quero que ela não use aquela roupa, se ela quiser, ela vai e acabou. Tá. Mas eu falo, mas acho que é legal com aquela outra camisa que você foi, Sim. né? Mas qual que é o limite disso? Eu acho que a gente tem que entender esse limite. Ótimo. Esse limite, ele é um limite muito tênue, assim, é muito difícil de a gente entender, mas é excelente. As feministas não vão gostar do que eu vou falar agora, tá? Ó, pessoal, podcast Maurício Jaci trazendo um ponto polêmico, Maria Tereza, manda bala. Eu sou perfeitamente a favor do que você está falando. Por exemplo, eu tinha um vestido lilás. O meu marido disse assim: eu não gosto dessa cor, não ficou legal para você ficou muito pálida. Mas se você quiser, tudo bem, só que eu não acho bonito. Por que eu vou usar um vestido que o meu marido acha que eu fiquei feia com aquele vestido? Eu também vou acabar me sentindo mal porque eu quero me sentir atraente para o meu marido, não é para os outros. É para mim também, mas Claro. também para ele. É para mim em primeira instância, mas eu também quero agradar meu marido. Então é assim, ó, qual que é o limite disso? Eu vou assim abrir mão de muita coisa se eu trocar de vestido? Você acha que eu vou deixar de ser a Maria Tereza, vou deixar de ter meus sonhos, meus planos, meus ideais e tudo, meus valores? Não. Eu simplesmente vou trocar de vestido porque eu quero agradar meu marido. Pronto. Agora, se eu me achasse linda, maravilhosa com aquele vestido e pensasse assim: "Ah, mas mesmo ele não gostando, eu vou, porque eu vou sair com aquele vestido porque ele não vai estar comigo mesmo", tudo bem. Agora eu sair com ele, posso estar errada, hein, feminista? Vocês vão com certeza vão dizer que isso não é legal. Mas eu acho assim que tem que ter uma parceria. Dentro do casamento tem que ter uma flexibilidade. A gente abre mão um pouquinho de uma coisa, o marido de outra Não, coisa. exatamente, Né? E a exatamente. gente chega a um consenso, senão não é um casal. Senão Porque- são duas pessoas que moram juntas e cada um faz, né, assim. Porque às vezes assim, ó, por exemplo, um exemplo prático, né? Você que é homem tá me escutando, sabe como é que é?
Vamos no shopping almoçar, fazer alguma coisa, passear no shopping. Tá calor? Tua esposa vai se arrumar, você vai botar a bermuda, uma camiseta do teu time, o chinelão e tu vai. Ela fala assim, tá, tu não vai assim. Ai, camiseta de time. Né? Tu não vai desse jeito. Mas por que? Tô bem. Não. Bota tal coisa, bota uma calça, um tênis, um sapato, sei lá. Né? Então, isso que você comentou é interessante, porque tem que tomar muito cuidado, porque, claro, à medida que eu falo assim, não, eu não quero que você vá com essa roupa, porque eu tenho ciúmes, porque os homens vão pensar o quê? Então aí você tá ordenando e aquilo pode até gerar uma briga. Claro. Agora, eu falo, bem, pô, põe aquela roupa, ficou legal, ficou bom e tal. E aí, dentro de um consenso. O problema é que, quando às vezes você falou que o homem é manipulador, falando da questão do homem fazendo essa parte, que ele também, muitas vezes, o manipulador... puxa. Tem vários tipos de manipulação. Mas eu gosto mais assim que você fica linda. Ela fala, daí a pouco ele tá dizendo a roupa da semana e a mulher não tem o que fazer. Por isso que eu digo que o limiar ali é muito tênue. Assim, até que ponto que você pode abrir mão e até que ponto que não. Por isso que o principal dessa conversa é o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhecer, né? Quanto mais a gente se respeitar, se valorizar, né, se amar, confiar na gente mesmo, tudo isso a gente vai ter como ferramentas para se proteger desse tipo de abuso. Porque a manipulação ela tem várias formas. Sim. A partir por exemplo, coerção, né? Ela pode intimar, pode deixar a pessoa com medo, ou não, ou pode ser todo aquele, né? Tipo assim, vai achar que na conversa mole, veja bem, somebody love, puxa né? vida, né? Exatamente, né? E eu digo para você porque eu conheço pessoas, clientes que eu já atendi, que e uma pessoa de um curso, nível altíssimo de conhecimento, né? E o companheiro dela, ela falou assim, isso eu não posso fazer porque ele não vai gostar. Eu falei, mas peraí, isso tem a ver com o nosso trabalho aqui. Não, vamos mudar. Sabe? Então, é complicado. Então, acho que quando chega nesse nível, talvez eu vou dar uma opinião de leigo, que quando você vai tomar uma atitude que você não faça ou faça porque ele vai aprovar ou desaprovar, acho que chega ao nível da... De parar pra pensar, né? né? Eu acho que talvez seja essa a linha da abusividade. Porque eu não posso fazer, ou eu posso fazer porque ele vai aprovar, ou ela não vai aprovar, ou vai concordar ou não. Eu acho que essa é a linha, na minha opinião. E uma outra dica também é você saber escutar a opinião de quem está de fora, porque quem está dentro, às vezes, não percebe. Eu acho que receber feedback dos outros, retorno dos outros, é uma coisa importante. Você tem que filtrar, claro, né? Mas, às vezes, uma pessoa falou, outra pessoa falou, tua irmã, tua mãe, tua cunhada, teu amigo, falou, opa, teu relacionamento está meio abusivo, fique atenta, né? Comece a perceber se realmente isso é verdade. Porque quem está ali dentro não percebe, começa a ser tão manipulado que acaba não percebendo. E sabe uma coisa que você falou que é verdade, Maria Tereza, assim, perceba das pessoas que amam você, ou do seu círculo próximo, que quando comentam querem te ajudar. Porque o que acontece, que eu já notei, a mulher eu não aguento mais essa relação, então separa. Não sei o quê. Aí você vai buscando no teu ciclo familiar, ou ciclo de amizade, pessoas que vão... chancelar o teu desejo de fazer tal coisa. Só que o que acontece? Essa mulher tem essa dependência de não vou, aí separa. Daqui a pouco volta, separa, volta. Aí esse ciclo da família ou de amizade, fala assim, olha, eu não vou mais falar mais nada. Porque eu escuto e você não faz. Só que aí usa aquela frase que, mas você gosta, você aceita. Não é que ela não aceita, ela não consegue se desvencilhar disso. Né? Aí essa rede de apoio não quer mais saber. Aí o que o abusador ou a abusadora faz? Bom, já que você não tem mais a rede, então agora você está dentro do que eu quero e vai fazer do jeito que eu quero. Porque eu quero te proteger, eu já escutei isso. Eles só querem o teu mal. Eu tô aqui com você, eu sei que está acontecendo todo dia, eu quero te proteger. Né? Então não acontece isso. Muito. Porque assim, por isso que dizem, né, que se conselho fosse bom, como é que é? Não se dava, vendia? Não se dava, vendia. Porque assim, você dá o conselho e a pessoa não acata. Mas por quê? Porque naquele momento a pessoa ainda não está pronta. Ela só vai ter coragem quando ela estiver pronta para ter coragem. Porque essa coragem tem que ser de dentro para fora. Não adianta o outro falar. Mas qual que é o gatilho dessa coragem? É o autoconhecimento. É se conhecer,
sabe, investir em psicoterapia mesmo, em religião, ler livros de autoajuda, seja o que for, pessoas, amigas sensatas para escutar, até que realmente caia a ficha, assim, sabe? Então é importante, é um processo, na verdade. É difícil porque a gente fica até indignada, né? Com tantos recursos, agora, tantos recursos que existem hoje, né? A parte legal, a parte de campanhas, e tudo isso parece assim parece que ainda não é o suficiente para deixar a pessoa abrir os olhos, né, das pessoas. Agora é importante, assim, uma dica, assim, por exemplo, para que a pessoa consiga sair disso, ela tem que ter uma rede de apoio, ela tem que ter uma ajuda, seja por meios legais, melhor, né, por meios legais, e também por alguns familiares, alguns amigos, por mais que você está certíssimo quando diz que essa rede de apoio, ela se cansa, né, porque aquilo ali é uma coisa que vai se repetindo. Porque, de certa forma, a mulher, ela pede essa pessoa, ela pede a credibilidade do que ela fala. Né? Porque, eu não aguento mais. Tá. Não aguenta mais e fica e se mantém, né? E acaba virando ali uma situação até complicada, chata para ela. Porque ela pede, não aguento mais. Mas se não aguenta mais, tá ali, né? Então resolva. Toma uma atitude. Uhum. Mas você sabe uma coisa, Maria Tereza, assim, ó, é tão interessante, eu falando como advogado, né? Porque eu tenho muito claro para mim 2 tipos de mulheres que vão no escritório. 2 tipos de pessoas. Aquela que sabe que sofre a violência, a questão abusiva, que sabe, mas tem a dependência e ela quer saber o direito dela. Funciona assim, ó, guarda, pensão, alimentos, divórcio, filho, partilha, dissolução do casamento, da união estável. E ela só quer saber o direito dela. E tem aquela que já está numa outra fase, falou, doutor, eu não aguento mais. E ela entra com o processo do divórcio. Só que uma pergunta que eu sempre faço para as minhas clientes. Quem é a sua rede de apoio? Por quê? Porque um divórcio, você que está me ouvindo, eu vou dizer para você, um divórcio, ele é cansativo, ele é demorado, ele é custoso, ele vai ser estressante, ele vai te encher o saco, ou ela vai te encher o saco, você vai ter filhos dessa relação, você vai ter que se explicar, você vai ter que se desdobrar. Só que você não fazer nada, vivendo uma situação assim, você já tem o resultado. Né? Você tem que tomar uma atitude. E eu sempre, por que eu pergunto, né, como falei, da rede de apoio? Porque você vai precisar dessa rede, além do próprio advogado que vai te auxiliar em tudo que ele puder, juridicamente falando, e às vezes até emocionalmente, estando lhe apoiando nisso. Porque, pessoal, não pensem vocês que a pessoa chega para nós, advogado, e fala assim, quero. Advogado tem que falar, eu entendo o teu lado, tem que estar, no caso, direito de família, você tem que estar ao lado dela, ela vai te ligar os horários que você não imagina, porque ela está com dificuldade, ela está com medo, fala, qualquer coisa eu tô aqui, faz isso, liga para a polícia. Eu digo para vocês por experiência própria, eu já recebi ligações sábado à noite, 10h30 da noite, porque a minha cliente que tinha uma medida protetiva estava na casa dela e ela desesperada porque ela achava que ele estava rondando a casa dela. Eu falei, liga para a polícia ou faz tal coisa. E já tive situações, eu digo, que eu tive que sair à noite e ir numa delegacia junto com ela para fazer um boletim de ocorrência. Ou então, quando ela chamou a polícia, que eu tive que ir lá acompanhar e trazer a documentação, explicar a situação, porque ela estava desesperada. Então, você que é advogado, você que trabalha e está ouvindo esse podcast, saiba que o advogado de direito de família, ele trabalha 24 horas. Não é brincadeira. É muito difícil. Mas a gente tem que ter isso. Além do direito em si, a questão do apoio. Né? E isso para mim foi muito claro, sabe, Maria Tereza? Assim, ó, de ela entrar com o processo e se você não tiver essa rede, ela sozinha é muito mais difícil. Agora você consegue, eu admiro muito o seu trabalho, excelente, maravilhoso. Agora você consegue imaginar o medo que passa na mente de uma mulher na hora que ela toma essa decisão? Porque assim, a lei apoia, você está sempre pronto ali e tal, mas ela está extremamente vulnerável, porque a pessoa quando quer né, realmente chegar ao cabo lá de uma agressão, de uma perseguição, ele faz. Não adianta, porque né, a pessoa vai trabalhar, ele pode ir atrás, ele pode estar esperando lá no emprego, ele pode fazer a pessoa perder o emprego para se tornar dependente financeiramente dele, isso acontece bastante. Sim, concordo. Né? Ele vai atrás dos filhos, ele pode sequestrar os filhos. Então, quer dizer assim, a coragem dela tem que ser muito grande. E sabe o que você estava falando, eu estava pensando numa outra situação que parece
parece contraditório, mas é real. O medo se torna tão grande do agressor que ela prefere ter o inimigo perto dela, o inimigo, entre aspas, perto dela do que longe, porque pelo menos ela está sabendo o que está acontecendo, como se defender, ou como amansar, como acalmar ele. Agora, a partir do momento que ele não está mais ali, ela não vai saber o que ele está pensando, o que ele está tramando. Ele pode estar ali atrás do muro, atrás da casa, pode estar no telhado, entendeu? Então, porque essa solidão ali, essa situação onde ela fica sozinha perante um inimigo, é o que ela tem que passar. Por mais ajuda que tenha a delegacia da mulher, que tem não sei o quê, a gente vê que isso é difícil. Como é que alguém... Só se ela contratar um segurança para ficar 24 horas com ela e com os filhos. Mas Maria Tereza, vamos lá. Não estou dizendo que ela não tem claro, que tomar claro, atitude. sim, eu sei, mas ela tem que ponderar várias questões, só que ela tem que tomar uma atitude, porque, como eu falei, ela não fazer nada, ela já tem o resultado. E isso que a gente está falando dela, e esse resultado, essa violência, ela vai refletir também nos filhos havendo nessa relação, né? Então é muito difícil. E ela precisa dessa rede de apoio, precisa dessa coragem. A gente já falou aqui quais são os sintomas que você comentou, quais são as situações que essa mulher vive, mas é uma pergunta que eu faço para você. Eu como mulher, eu como pessoa que sofro uma abusividade na minha relação e tenho essa dependência, e eu tenho o clique que falou, não dá mais. Aquela frase, não dá mais, chega. Esse é o ponto. Como começar a mudar isso? Como é que ela vai mudar isso? Ela vai buscar aonde? Um psicólogo? A partir do momento que ela decide que ela não quer mais? Psicologicamente, como é que ela pode mudar essa questão? Então, a partir do momento que ela decide mesmo que realmente ela não quer mais, ela tem que se reestruturar psicologicamente, né? Ela vai ter que se reconstruir, ela vai ter que se conhecer novamente. Como se fosse um nascimento, né? Um renascimento. Porque ela vai ter que ter forças, né, internas para que ela possa realmente começar uma vida nova de uma outra forma, senão ela vai acabar repetindo o padrão dessas crenças todas, né? Então a gente trabalha muito com isso, sabe? Em ressignificar a vida, ressignificar os padrões, as crenças, as ilusões. Os valores dela como mulher. Os valores como mulher, sim, com certeza. Isso você faz, esse é o teu trabalho do teu consultório. Isso é o que nós trabalhamos. A TCC, ela trabalha exatamente nisso. Porque assim, na TCC, só rapidamente explicando, é assim, a gente trabalha em cima dos pensamentos que geram emoções e geram comportamentos. Se ela conseguir mudar os pensamentos, ela vai mudar o comportamento dela. Então, a gente tenta... E os pensamentos, ele esconde crenças. Então, por exemplo, assim, eu não sou ninguém sem ele, né? Eu vou morrer se não estiver com ele. Isso são crenças. São né, ideias erradas que a gente tem sobre alguma coisa. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. Não, você pode ser quem é você, então, a partir de hoje. Você não é mais marido do doutor fulano de tal. Não, agora você é você mesma. Então, vamos ver quem é você agora. Do que você gosta, né? Como que você quer reconstruir sua vida. Se o trabalho que você quer é esse mesmo que você está fazendo. Que roupa que você gosta de usar. Às vezes, ela não sabe nem que roupa que ela gosta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos trabalhar por dois lados agora. Vamos dizer que uma mulher vive essa situação, mas ela não quer se separar dele. Mas ela falou assim, olha, eu quero me ressignificar, como você disse. Eu quero continuar essa relação, mas eu quero demonstrar a ele que eu não vou ser mais subserviente ao que ele quer. Existe também essa... Olha, eu não tenho interesse em separar, mas eu quero me impor de uma forma diferente. O teu trabalho também vê essa situação? Sim, então, eu atendo casais, né? Tem que ser o casal. Tipo assim, Não, necessariamente, não. A gente pode trabalhar só com ela também, porque muitas vezes ele não quer. Geralmente, o manipulador não quer fazer terapia, porque ele acha que ele sempre está certo, né? O problema é sempre com ela. Então, eu trabalho só com ela. E acontece isso mesmo. A gente vai trabalhando a autonomia dela, a autodescoberta, o autoconhecimento. Só que daí ela começa a evoluir e ele fica estagnado. Então,
com certeza, uma hora vai chegar um momento que ela vai dizer, esse cara não serve mais para mim. Essa relação vai bater no meu escritório. Com certeza. Com certeza. Porque é interessante, né? Porque, veja bem, às vezes ela não quer o fim da relação, mas ela consegue se ver, vamos colocar essa frase, e se ver e crescer dentro da sua situação. Ela falou assim, não, eu não tenho mais interesse nessa relação, porque ela não me complementa, ela só me desgasta, e, lógico, ela vai buscar um divórcio, né? Então, isso também é interessante, porque ela vai por um motivo e acaba encontrando outro. Exatamente. Agora, a iniciativa, que nem você falou, o gatilho dela ter coragem já é uma evolução. Sem dúvida. Se ela não tiver evolução, ela não tem essa iniciativa de separação. Enquanto ela estiver submissa, dependente emocionalmente e achar que ela não é ninguém sem ele, ela não vai ter coragem de se separar. Uma coisa interessante para você do assunto da Maria Tereza que ela tratou aqui agora, uma coisa muito legal, acho que assim, ó, você buscar os dois caminhos. Primeiro, busque um profissional especializado na área de direito de família para saber o seu direito. E segundo, procure um profissional igual a Maria Tereza, né, que vai dizer para você, vai trabalhar com você a tua, posso dizer, autoestima? Sim, autoestima. Essa seria a frase? É principal. Vai trabalhar a tua autoestima para que você possa não vou dizer enfrentar, mas se colocar como igual nessa relação. E você vai poder viver de uma forma diferente. Porque é muito complicado para mim, isso que eu falo de advogado. Por que eu falo isso para você, pessoal? Eu, como advogado, eu trabalho com profissionais ao meu lado, como Maria Tereza, como a doutora Fernanda Bonde, que já fez aqui comigo um podcast também. São pessoas que me apoiam junto com os meus clientes para que eles possam entender também a questão emocional e a parte jurídica, que eu cuido da parte jurídica. Em algumas situações, falando da doutora Fernanda Bonde, que é uma profissional que me impressiona pela qualidade dela, pelo conhecimento dela na questão infanto-juvenil, que eu indico os meus clientes a essa pessoa, a ela, para que possa trabalhar os seus filhos. Então você precisa, de repente, procurar um profissional que tenha tanto a questão jurídica como a questão emocional, como pessoas como a doutora Maria Tereza, como outros profissionais que a gente acaba indicando, ou que você precisa também nessa relação. Uma pergunta. Você falou que você trabalha quando essa questão de casais. Nessa questão emocional, tem mais homens ou mais mulheres que te procuram? Nessa relação de abusividade? Mais mulheres. Uma porcentagem de quanto? Até agora não foi nenhum homem me procurar por relações abusivas. Eu acho que até o homem tem dificuldade disso, né? Porque ele talvez reconhecer uma fragilidade, reconhecer uma abusividade, ele vai demonstrar também uma fragilidade, que socialmente para o homem é complicado. É difícil. Né? Mas eu tive uma situação de um cara que ele casou e voltou a viver 3 vezes com a mesma mulher. Ele foi casado, separou, daí a pouco ele voltou com ela, ficou um tempo, separou de novo separou e voltou com ela. Aí um dia no bate-papo, dependência. ele falou assim, doutor, o que eu faço? Eu falei, procura um psicólogo, né, cara? Sim. Primeira coisa, o psicólogo, porque isso não é normal, né? Então, existe essa também dependência masculina e feminina, só que as mulheres, muitas vezes essa dependência emocional, ela reverbera, dependendo de qual for o abusador, para uma violência física, né? Porque a psicológica já está ali, e reverbera para a violência física, é tão quanto complicado quanto a outra. Né? Então, é interessante isso que você está falando. Às vezes a pessoa acha que abuso é só a violência física. Não. Né? E essa manipulação, às vezes sutil, ela é tão perigosa, né, psicologicamente, que a pessoa não se dá conta. Quando ela vê, ela está totalmente envolvida. Né? Maria Tereza, eu digo para você que a violência psicológica, porque assim, a violência física, ela marca a carne, a pele. A violência psicológica, ela marca a alma. E você machuca a alma. E você curar a alma demora muito tempo. Eu digo por experiência de clientes que eu já atendi, e leva anos, muitas vezes, para você curar a tua alma. Sobre como tratar essa ferida? Por favor, fale pra gente. Pessoal, você que está assistindo, podcast Pode Isso Já Ser, estou aqui falando com a Maria Tereza, uma psicóloga, uma pessoa impressionante. Fala pra gente da ferida da alma. As pessoas não imaginam o quanto que essa ferida permanece na alma. Ela pode permanecer pro resto da vida. Então, às vezes a pessoa faz 20 anos que separou
e ainda tem essa dor dentro da alma, e a pessoa diz assim, gente, faz 20 anos que você parou, como é que você ainda fica falando, fica pensando, fica, né, lembrando disso? Existe uma situação emocional, chama-se trauma, estresse pós-traumático, né? Então, tem o transtorno de estresse pós-traumático, abreviando é TEPT o nome. Eles comparam o trauma de uma vivência abusiva como um tempo de guerra. Então, porque o medo, a pessoa fica eternamente, todos os dias acorda com medo, né? Mesmo que ela não perceba. Então, ela fica atenta, assim, né? Se eu derrubar, ele vai brigar. Se a criança chorar, ele vai bater. Né? Então, assim, acorda com medo, passa o dia com medo, dorme com medo, de madrugada tem medo. Isso dia após dia, anos após anos. Então, eles comparam exatamente como se fosse uma guerra e tivesse, assim, explodindo uma bomba ali, outra aqui, outra ali. A qualquer momento, você pode morrer. Então, a neurociência mostra que o medo, ele fica liberando cortisol, que é o nosso hormônio de estresse, num nível muito alto e durante muito tempo. Isso desgasta o organismo de uma forma que as consequências são quase que irreparáveis. Então, quando a mulher consegue sair desse relacionamento, tudo bem, ela sai, né, em cacos psicologicamente e financeiramente e tudo, né? Às vezes fica longe das crianças, é toda aquela coisa, fica longe da família, tem que sair da cidade. Pode acontecer várias coisas, não é isso? Sim. Beleza, demoram anos, né? Pelo menos uns 2 anos até que ela se reestruture novamente financeiramente, enfim, amorosamente e tal. Tudo bem. Mas esse excesso de estresse contínuo, ele pode aparecer, então, como esse trauma, né? Esse estresse pós-traumático. E ele pode se apresentar em forma de doenças psicossomáticas, dores crônicas, né? Eu fiz a especialização em dor crônica exatamente para estudar isso. Então, são doenças como fibromialgia, né? Doenças autoimunes, doenças de pele, doença pulmonar. Então, são coisas assim que, se você for investigar, por exemplo, a fibromialgia, 100% das pessoas que têm fibromialgia tiveram um trauma muito grande durante muito tempo na vida. Então, é a consequência daquele medo contido durante... Então, é como se fosse o tempo todo você ficar em alerta. O tempo todo ficar em alerta. Então, a pessoa, às vezes, derruba um negócio, você já se assusta. Isso aí é consequência do excesso de trauma. Veja que situação engraçada, né? Que situação triste, vamos dizer assim. Porque essa mulher, esse homem, mas vamos colocar que a grande maioria, a mulher que busca essa questão, ela precisa de apoio, ela precisa ser entendida, ela precisa ser apoiada, ela precisa ser abraçada, literalmente, né? Porque ela precisa de ajuda, né? De um profissional que também, um advogado que seja sensível, né? Entender o lado dela, porque, né? Você não quer fazer, entender o que acontece com a mulher, né? Esse tipo de conversa eu acho muito interessante, eu acho muito importante, porque nós, operadores do direito, a gente tem a lei, a gente trabalha com 3 coisas, com o fato, com a prova e com a lei. Quando você consegue juntar essas 3 coisas, você tem êxito. Mas também, se você não trabalhar essa questão da questão emocional, essa mulher vai viver eternamente buscando judiciário, descontente, machucada, eternamente vai estar lá e ela nunca vai conseguir aceitar aquilo ou finalizar aquela situação, porque ela está machucada na alma, como você disse, né? E é muito triste isso. Eu fiquei imaginando aqui uma pessoa que tem essas questões. Eu escutei até esse tempo atrás que até o formato que ele coloca a roupa no guarda-roupa, algumas coisas da casa, que ela fica extremamente atenta porque ele não quer que seja daquela forma. Então, você imagina isso o nível diariamente. Né? Então, a gente precisa entender isso e buscar outras formas de apoiar essa mulher, juridicamente falando, e buscar também apoio de profissionais como a Maria Tereza, com outros profissionais que são imprescindíveis. Né? Doutor, eu achei assim essencial sua fala, porque julgamento é a última coisa que essa pessoa precisa. Exatamente. Ela precisa de acolhimento e nem todos os profissionais entendem isso, né? Seja médico, seja fisioterapeuta, seja advogado, seja delegado, seja qualquer outro profissional que entre em contato com pessoas que
está passando por essa situação, é muito difícil eles entenderem. Maria, é horrível, talvez é horrível. Talvez não precise entender, mas não julgue. Exatamente. Mas você sabe que a parte mais difícil para nós advogados é que quando você vê toda essa situação e ela toma a atitude de ingressar com o processo de divórcio, o advogado vai tomar todas as precauções possíveis, inclusive o afastamento dele da residência. Um detalhe importante aqui. Mesmo ele se afastando, você pode pedir o afastamento do abusador que comete a violência e pedir ao juiz que as contas, porque você fica, mas a dependência financeira, solicitar ao juiz, trazendo as provas das contas e como que é pago, para que ele continue pagando todas as dívidas, todas as questões financeiras, para que você possa se manter e você possa buscar o mercado de trabalho. Isso é muito importante. Porque não pense você que o juiz vai mandar ele para fora e você vai ficar com as contas para você pagar. Não. Você pode solicitar, pedir ao juiz que ele continue pagando as contas como era antes. Isso é muito importante para você saber, tá? Qual que é a parte difícil para nós advogados? Que você faz todo esse trabalho de pedir afastamento, pagamento de contas, pensão alimentícia para os filhos, proteção, medida protetiva, e ela fala, eu quero cancelar. Eu não consigo. O que o advogado pergunta? Escuta, você já conversou com a tua família? Você tem certeza que é isso? Pense um pouco melhor. Veja bem isso daí você sai um pouco da parte de e fala, olha, vou dar minha opinião pessoal. Vai acontecer isso, ele vai dizer que vai fazer tudo de volta, vai fazer tudo melhor, não vai mais ser assim, para você cancelar o processo. Quando você cancelar que ele soube que é Deus do processo, ele vai voltar a ser abusador, porque quem abusa, ele não deixa de ser um abusador. Ele precisa de acontecer alguma coisa extremamente... Não muda. Não muda. Ele sempre vai ser um abusador. E ele conseguiu... Pior, a tua rede de apoio já se foi e você só tem ele você dentro da redoma. Então, pense bem quando você vai pedir para cancelar um processo, porque o advogado ele representa você, ele não pode obrigar você a manter o processo. Mas para ele, e digo como eu, pessoalmente, é extremamente frustrante quando isso acontece. É difícil, né? Muito difícil. Eu acho que nós tínhamos tempo para umas... Tiagão, você que cuida do material aqui, pessoal, Tiago é o dono de todo esse material que vocês veem aqui, é uma pessoa impressionante. Ele reserva mais umas 4 horas aqui para mim, Tiago, porque o assunto vai longe. Traz um cafezinho. Traz um café, busca um lanche, pede uma pizza, porque hoje nós vamos longe. E é um tema para a gente conversar sobre muita coisa. Né? Mas, Maria Tereza, assim, ó, se você fosse hoje a mulher que ela sofre abuso, que ela está nessa dependência, que ela está na relação ou já saiu da relação, quanto tempo que ela precisa? Tem um tempo médio de recuperação, de começa a demonstrar já resultados positivos? Então, os estudos mostram que em 2 anos é um tempo que ela precisa para 2 anos? Para ela se refazer como pessoa, assim. Tá, mas para ela tomar uma decisão de mudar. Não, depois de ter de começar a terapia, não. Olha, eu sou essa pessoa, tem o Jacir lá. Durante a vou dar um exemplo assim, ó, a dona Graça, minha esposa. Jacir é um homem abusivo, acha que tá pensando o que da vida. Eu vou procurar a Maria Tereza para buscar minha terapia. Tá, entendi. Quanto tempo ela já começa a demonstrar que quer saber, vou largar aquele baixinho gordo e careca para lá e vou tocar minha vida? Infelizmente, eu não tenho essa resposta, doutor, porque depende muito da pessoa, sabe? Depende do quanto ela deseja realmente a mudança, depende o quanto ela já está pronta para essa mudança, sabe? Tem pessoas assim que desistem da terapia porque quando começam a perceber que ela vai ter que ter um movimento, um esforço, uma mudança, ela recua. É a mesma coisa que acontece com você, acontece comigo também. Ela diz, doutora, eu não tenho mais dinheiro para pagar, ou eu não tenho mais tempo para ir, porque a gente vê que ela realmente não quer se deparar. Ela busca uma alternativa para dizer, olha, uma desculpa, literalmente. Isso, às vezes ela acha, por incrível que pareça, tem gente que acha assim, que é mandinga, que é coisa sabe, que alguém fez coisa feita, feitiçaria, que tal, e daí sai do meu consultório e vai realmente procurar lugares assim para desfazer o feitiço, entendeu? Então, e tem pessoas que não, tem pessoas que vão lá e rapidamente
sabe, assim, em 4 sessões ela já parece outra pessoa. Ela diz assim, olha, nossa, como eu tô me sentindo, você realmente me ajudou e tal, porque tudo já estava quase muito pronto. Eu só, sabe, só dei o caminho, assim, só fiz ela juntar as pecinhas, aí vai que vai. É que eu acho que é muito Então, casa a casa, literalmente muito, né? casa a casa, né? Algumas que já estão mais preparadas, outras que quase buscam no desespero alguma luz ali do encaminhamento, como você disse, é complicado mesmo, né? Só comentando assim para terminar aí a ideia que ficou na minha cabeça, essa frase eu amo ele, né? Que eu amo ele. Amo meu agressor. Isso. Você, não sei se você conhece aquela síndrome do Estocolmo, que a vítima se apaixona pelo sequestrador. Sim. Então, é exatamente isso que acontece. Ela perde tanto a identidade dela, que ela já não sabe mais quem ela se afasta da rede de apoio dela. Ela não é mais nem filha, porque ela não está mais relacionada aos pais. Ela não é mais irmã, porque as irmãs já estão longe. Ela não é mais ninguém a não ser esposa daquela pessoa. Então, ela se apaixona por ela porque é o único jeito dela ser alguém. Eu sei que é complicado de entender isso, mas é isso mesmo. Ela se apaixona porque é o único vínculo que ela tem com a vida, entendeu? É difícil, é muito difícil. Maria Tereza, ó, pessoal, quando a gente começou o podcast, ela perguntou assim pra mim, quanto tempo vai ser? Eu falei, olha, a média de 1 hora. Ela falou, será? A gente já conversou quase 1 hora e tem tanto assunto pra gente bater papo aqui, pessoal, que como eu falei pro Thiago, vamos ver de repente um outro podcast, um outro horário, pra gente continuar esse tema. Tem muita coisa para discutir, né? Vamos. Pessoal, você que está assistindo a gente, está gostando do tema, manda perguntas pra gente, manda perguntas, né? A gente vai daqui a pouco dar as mídias sociais da Maria Tereza, segue ela nas mídias dela e manda questionamento. De repente estudar também, Maria Tereza, fazer um podcast ao vivo, para as pessoas mandarem as perguntas que eles têm para você, seria interessante, né? Muito bom. Porque a gente tem o limite do tempo, claro, mas à medida que você foi falando, tem tantas coisas que eu fiquei, putz, mas podia perguntar por tal coisa, tem coisas que você vai querendo saber. E talvez você que está assistindo a gente queira saber. Olha, perguntas específicas de questões pessoais que você gostaria de entender melhor, manda suas perguntas para nós, manda aqui no nosso podcast, tá? Manda no meu e-mail, manda no meu WhatsApp, Jaci Carvalho, adv, @gmail.com.br, ou no meu telefone, no Jaci Instagram ADV, no meu Instagram. Pessoal, manda lá. E também vai seguir a Maria Tereza para poder falar com ela diretamente. Maria Tereza, eu quero te fazer um pedido. Pois não. Vamos dizer que você estivesse na frente da tua cliente agora, dessa mulher, olhando para essa câmera aqui. Qual que seria teu conselho para ela, dessa mulher que está vivendo essa abusividade nessa relação? Fala para essa Maria, para Tereza, para Joaquina, para médica, para diarista, para dona de casa, para administradora, para essas mulheres que estão nessa situação. Conheça suas forças pessoais. Você é muito forte, você é muito capaz. Você tem condições de viver sozinha e feliz. Você tem condições de refazer sua vida. Se conheça melhor, se ame, se valorize e perceba a força imensa que você tem. E lembre que a saída está dentro de você, a resposta está dentro de você. É de dentro para fora que você vai resolver o seu problema. E você consegue resolver o seu problema. Todo mundo consegue resolver problemas. A gente não tem habilidades para resolver o problema. Então, se você adquirir essa habilidade, o problema vai ser resolvido. Não espere que a resposta esteja fora de você, a solução, que alguém venha te ajudar, que alguém, né, que venha um príncipe encantado, ou seja o que for. A questão está dentro de você, a resposta está dentro de você e você consegue. Obrigado, Maria Tereza. Agora eu tenho um recado para você. Você que sofre uma situação de violência física e psicológica, procure profissionais habilitados, procure tua rede de apoio, fale com a sua mãe, suas amigas, suas irmãs, procure amigos do teu trabalho, mas procure alguém e principalmente denuncie. Não sofra uma violência calada, você não merece isso. Procure profissionais, procure um advogado especialista na área de família que vai te indicar o melhor caminho jurídico para que você possa conhecer o seu direito, as leis e o que o Estado te ampara com relação a isso. Outra coisa muito importante, procure profissionais como Maria Tereza, pessoas que vão te ajudar a sair dessa situação, pessoas que vão te ajudar a entender, como ela disse, de dentro para fora, as atitudes que você tem que ter para você se ressignificar como pessoa, para você curar a sua alma. Isso é muito importante.
denuncie, não se cale. Procure alguém, faça alguma coisa, porque não fazer nada você já tem o resultado. Maria Tereza, eu quero agradecer. Eu que agradeço. Muito. Fala pra gente as tuas mídias sociais. Como o pessoal te acha? No Instagram, Psi Maria Tereza. É Maria Tereza com THZ. Hoje você falou que vocês têm uma clínica, né? Vocês têm um consultório. Tem um nome específico? Espaço Ser. Tem também a mídia social dele? Psi Espaço Ser. Pessoal, segue essa mulher. Procure ela. Procure. Gente, é muito sério isso, né? A gente tenta descontrair, trazer uma conversa mais leve, mas só quem sofre isso na pele e na alma sabe a dificuldade. Procure profissionais como ela. Os contatos dela vão estar aqui no meu podcast, vão estar ali nas referências, tá bom? Esse material vai estar tanto no Instagram, no Spotify e também nos vídeos que a gente vai estar postando, e no YouTube também, tá bom? Maria Tereza, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, e quero poder, já fica aqui um outro convite para um outro podcast, tá bom? Porque a gente possa trazer também esse tema que eu acho que é muito rico e é muito importante a gente discutir sobre essa situação. Estarei sempre à disposição e espero que a nossa conversa tenha bons frutos. Não, eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza que muita coisa vai trazer daqui positiva, pessoas que vão nos assistir e vão despertar para essa situação que vivem, ou se não ela, sabem de alguém que também vive uma situação dessa e vai compartilhar esse material com ela para que ela possa também despertar e buscar a liberdade, né? Porque a melhor coisa do mundo é você ser livre para tomar suas decisões como pessoa, como mulher, como homem, com relação aos seus filhos, tá bom? Tá certo. Pessoal, obrigado, forte abraço, pode isso, Jacir. Semana que vem a gente conversa novamente. Tchau, tchau.